Oiês! Eu tô aqui hoje para dar uma aula de match puro para vocês, que ela vai ter um nível básico e inter, o que significa que a gente vai passar pelo repertório básico e pelo repertório intermediário. Se vocês forem fazer essa aula, vocês precisam de uma toalha de banho e uma almofada, muito adulta. Mas peguem essas duas coisas se vocês forem fazer essa aula para não ter que sair no meio correndo para ir parar o treino, tá? Espero que vocês estejam conseguindo aproveitar esses conteúdos de vídeos que a gente está fazendo para vocês. Eu sei que não é a mesma coisa de estar perto, mas eu acho que a gente consegue ajudar vocês pelo menos a direcionar esses treinos para vocês não ficarem parados nessa quarentena. Vai ser muito importante vocês continuarem a rotina corporal de vocês e se mantenham hidratados, tomando bastante água. Deitados, achem a pelve neutra de vocês, aquela ideia de manter o pubis alinhado com as espinhas ilíacas, pode fazer o triangulinho para ajudar a manter. Cabeça de um lado para o outro, inspirando, soltando o ar, pense em alongar bem o pescoço nesse movimento, cima, baixo, mesma coisa. Circulinhos com a ponta do nariz num sentido e no outro. Estabiliza, sempre 5 repetições de cada coisa desses. Braços para o teto, escápulas dissocia, tentando não mexer o tronco. Inspira quando eleva, solta o ar quando solta. Os dois juntos e alterna rapidinho uma e a outra. Pode fazer umas 10 repetições de cada desse. E aí a gente vai acionar abdômen pela força do imprinting para estabilizar lombar e pelve. Tragam as pernas no banquinho, lembrando de manter 90 graus joelhos em relação ao quadril. Círculos dos joelhos, um para cada lado para aquecer virilha. No outro sentido, estabiliza as pernas, tornozelos para fora, depois para dentro também 5 repetições. Vocês podem manter tanto extensão quanto dorsiflexão dos pés. Se forem manter dorsi, lembrem de alinhar o metatarso do dedão e do dedinho, para não ficar com os dedinhos aproximados nem com os joelhos. E aí daqui, alternada as pernas, solta o ar quando desce, inspira quando volta, lembrando que a amplitude depende do quanto eu consigo de força abdominal para estabilizar a minha lombar e a minha pelve, e que a gente conta cada par 1, então fiz esse par 1, vou para o próximo par, chega agora número 2, tá? Aí depois as duas juntas, soltando o ar, volta, inspira, pernas esticadas à frente. Quanto mais baixo eu estico a minha perna, mais difícil para manter a estabilização. Quanto mais para cima, mais alongamento eu uso. E as duas juntas. E aí pode ficar na última repetição 10 segundinhos para a gente fazer ponte. Sempre 10 repetições de cada essa dissociação de quadris. Daí os pés na largura do quadril, comecem na neutra. Aciona glúteo, abdômen, bascula a pelve, chega lá em cima na ponte, inspira, soltando o ar, desce, segmentando e retoma a neutra. Se você sente algum incômodo ou dor na lombar para fazer segmentação, faz no flat, é só subir e descer como se você fosse, sua coluna fosse um bloquinho, tá? Vai subir, na última repetição faz elevação de calcanhar direito 10 vezes, depois o esquerdo e depois os dois juntos também 10 vezes e fica sempre pensando em dividir o apoio entre dedão e dedinho, tá? Para manter os joelhos alinhados e organização de base. Desce os calcanhares, desce o quadril, sobe mais uma vez, fica, isometria da perna direita para o teto, mantendo a projeção para não deixar cair o quadril. 10 segundos, e esquerda 10 segundos, e esse é o pré-pilar. A gente vai ficar em dorsi no pé esquerdo, extensão direita, e aí a gente vai dobrar no banquinho, esticar para o teto, dorsiflexão no pé, desce. Dobra, inspirando, estica, flexiona, solta o ar para descer. Quando vocês esticarem a perna, vocês têm que manter a realidade de alongamento que vocês têm. Se vocês trouxerem demais a perna sem alongamentos, o sacro vai sair do apoio. Então, vocês têm que manter a perna aonde vocês conseguem manter o apoio do sacro, ok? E aí, vai trazer a perna no sentido inverso, esticada em dorsi, ponta, dobra o joelho, estica lá pra frente. Traz esticada para depois dobrar e estica. Quando a gente estiver fazendo esse exercício, vocês têm a possibilidade de descer até encostar no chão,
descer quase até o chão, mas mantendo o abdômen acionado para manter a estabilidade, ou fazer uma amplitude menor e já retomar. Mesma coisa ao contrário. Eu posso esticar a perna lá no chão, posso esticar quase rente ao chão, ou eu posso esticar ela mais alta. Então, a amplitude fica a critério de vocês. Pranchinha de barriga para cima, vocês vão manter peitoral bem aberto, o cotovelo o máximo para trás que conseguir, joelhos levemente flexionados para não ficar em dorsiflexão. E aí vocês vão elevar o quadril acionando bastante o glúteo e abdômen, vai ficar 40 segundos. Não pode deixar aqui o peito afundar, então trabalho de acionamento de serrátil para manter o alinhamento. E se vocês não conseguirem manter 40 segundos seguidos, divide em 20. Lembrando que os exercícios que tiverem repetição, que nem o que a gente acabou de fazer da perna, vocês podem fazer de 6 a 10 repetições cada coisa, tá? Vamos passar para o sentado, a coluna vai ficar sempre em round, então arredondadinha. Quanto mais os pés ficam próximos do glúteo, mais difícil esse exercício. A gente vai inspirar descendo, soltando o ar eu volto. Só que enquanto eu estiver fazendo esse movimento, eu vou ter um movimento de braço para cima e eu volto. Então, eu inspiro, desço, solto o ar e levo o braço, volto o braço, volto lá para frente. A hora que eu desço, eu tenho que apoiar o meu sacro e manter a minha coluna arredondada. E enquanto eu faço o movimento do braço, nada acontece no meu tronco nem na minha cabeça. Na última repetição, fico lá e volto. Daqui, a gente vai fazer os exercícios sentados. E aí, a gente pode começar a usar o que a gente separou de toalha e almofada, que é... Vocês vão ficar sentados e a ideia é manter sempre a coluna nos 3 pontos. Então, é sempre preferível manter a coluna nos 3 pontos. Então, a primeira modificação para quem não consegue ficar assim é flexionar os joelhos. Mesmo sem se flexionar os joelhos ainda não tá dando conta, pode usar a almofada para sentar em cima, e aí os isquios vão ficar um pouco mais altos e ajuda um pouco a manter esse crescimento, e aí podem ser 2 almofadas, enfim, o que vocês precisarem. Ou dobra a toalha, enrola ela, faz uma coisinha e senta em cima, que também pode ajudar a manter a coluna ereta nos 3 pontos. E aí as modificações ficam por conta de vocês, tá? A gente costuma modificar vocês em aula, então é só retomar o que vocês costumam fazer. Spine stretch, lombar se mantém, eu vou flexionar torácico cervical à frente, volto, cresço. Solto o ar, inspiro, as minhas escápulas elas fazem protração, elas se afastam à frente sem elevação dos ombros. Mantenho a coluna nos 3 pontos, elevo os braços, sem movimento de tronco e cabeça. Braços ao lado, torção, solto o ar, insiste 2 vezes, volta, solta o ar, insiste 2 vezes, volta. Lembrando que a torção da cintura para cima, se fizer pelo quadril, as pernas desalinham. Então, a gente tem que manter as pernas como se estivesse encostada numa parede e fazer a parte superior da cintura para cima torcer sem acontecer nada de movimento nas pernas. Solto o ar, inspiro, solto o ar, inspiro, lembrando de 6 a 10 repetições. Mãos para trás dos ombros, pés apoiados, siri, não pode deixar o tronco afundar. Vocês vão elevar o quadril, dividindo o peso entre braços e pernas, acionando bastante glúteo e abdômen. Desce, sobe, mantendo a organização de cintura escapular. Se quiser descer sem encostar o quadril, pode, vai ser mais exigente, mas é uma boa. Se não, é só apoiar. E na última repetição vai ficar lá em cima, mantendo a organização, mantendo a divisão de peso entre braços e pernas. Daqui a gente retoma o sentado, aquela mesma ideia, se quanto mais os calcanhares próximos do glúteo, mais difícil. Vou trabalhar oblíquo, coluna arredondada. Inspiro, abro e olho para o lado direito, solto o ar e volto. Inspiro, abro e olho para o lado esquerdo, solto o ar e volto.
Mesma coisa da torção da cintura para cima, porque senão a gente leva o quadril junto. Inspiro, desço, solto o ar e volto. Inspiro, desço, solto o ar e volto. Daqui a gente vai esticar novamente as pernas, só que as nossas mãos vão voltar a ficar lá atrás. Minha coluna vai ficar no J, então torácico em crescimento, lombar retificada, eu não posso ir para hiperlordose. Se daqui precisar flexionar o joelho, tudo bem. A gente vai fazer uma variação que vai ser elevar a perna mobilizando o tornozelo. Então, eu vou fazer dorsi, extensão, dorsi, extensão, dorsi, extensão. Sempre 2 vezes. Solto o ar, inspiro. Quanto mais eu subo a perna, mais a tendência é de eu querer arredondar a lombar e tirar a minha coluna dessa organização. Então, a amplitude da perna vai depender do quanto você consegue manter a organização da sua coluna, certo? E aí, vocês podem sempre manter a perna um pouco elevada ou a cada repetição apoia ela no colchão. Daqui, flexiona novamente os joelhos, apoia bem os pés. Mãos na testa, a gente vai fazer o flat back. Então, vocês vão inspirar, inclina, solta o ar e volta. Sempre mantendo o torácico cervical em crescimento. A gente vai trabalhar o abdômen para sustentar a nossa coluna na inclinação. Abre bem os cotovelos, encaixa bem as escápulas e na última repetição fica lá. Lembrando que você faz de 6 a 10, dependendo da sua resistência para cada exercício. Pode ser que um exercício que você tem uma resistência melhor, você faz 10, a outro você faz 8, outro você faz 7, enfim, vai fazendo esse trabalho aí de ver o que você pode fazer ou não. Vamos ficar agora no apoio de joelhos. E a almofada, ela pode ser uma bem-vinda agora, porque se vocês não tiverem um tapetinho, vocês podem estar num tapetinho do mat, né? Vocês podem estar num tapete de casa ou usar uma toalha mesmo estendida, mas para alguns apoios pode ficar incômodo. E aí, se a gente dobra a toalha, a gente consegue uma superfície um pouco mais fofinha para eu ficar com os meus joelhos apoiados. E aí a gente vai trabalhar o tie stretch. Imagina que aqui da minha cabeça até o meu joelho tem um bastão atrás de mim. Eu vou inclinar, levando o meu quadril junto com o tronco, e volto para trabalhar a coxa. Quem vai me sustentar nessa posição é a coxa. Se eu levar meus isquios em direção ao calcanhar, tá errado. Se eu mantiver meu quadril e fizer uma extensão, também tá errado. Então, eu tenho que pensar em inclinar o meu quadril junto com o tronco e volto, e na última repetição eu fico lá. É a morte para a coxa, mas é o que é esperado de vocês nesse momento. E podemos continuar usando a toalha para a gente fazer plantinha. Se vocês quiserem um apoio mais fofinho para os antebraços, a toalha é bem-vinda. Se não, cotovelos na largura dos ombros, ombro em cima dos cotovelos, protração das escápulas. Não deixa afundar o peito. Pense em projetar o peito lá para o teto, na protração, afastando as escápulas. Estica uma perna, apoia bem o metatarso, estica a outra. Não pode ficar em hiperlordose. Tem que puxar, engaveta a bunda, aciona bastante glúteo abdômen, vai ficar 1 minuto nessa posição. Se não consegue ficar direto, fica 20 segundos, descansa, mais 20, descansa. Ou fica 30, e aí descansa, e depois outros 30. Se conseguir ficar 1 minuto direto, melhor. Daqui a gente vai deitar de barriga para baixo. Vocês vão deixar os cotovelos bem abertos, pernas na largura do quadril paralelas, força do imprinting de barriga para baixo. Vocês têm que pensar no pubis em direção ao colchão, o umbigo flutuando. Daqui, a gente vai levar uma perna e depois a outra. Se vocês subirem muito a perna, provavelmente vocês não estão acionando o abdômen e o glúteo do jeito que é para acionar. Então, quando a gente consegue fazer uma amplitude muito grande, significa que a gente não está concentrando a força no centro. Então, vocês vão saber se vocês estão fazendo bem a força, se vocês conseguirem uma amplitude menor, mas com essa resistência de que enquanto eu subo a perna, eu estou pensando no meu pubis em direção ao colchão. Então, eu faço solto o ar, volto, inspiro, solto o ar, volto, inspiro. Depois, afastem as duas pernas, rodem lateralmente, dedões para fora. Mesma força do imprinting, as duas pernas elevam.
Volta, inspira, solta o ar, volta, inspira. Na última repetição fica mantendo a altura das pernas, bate os calcanhares em rotação lateral e o tronco sempre se mantém estável e a cintura escapular organizada. Desceu, vai manter a mesma rotação lateral e as pernas afastadas. O mesmo acionamento de glúteo e abdômen, vai usar a musculatura das costas para elevar e descer o tronco. Eleva e desce, mantendo encaixada pelo serrátil as escápulas. Na última repetição fica 10 segundos, pode esticar os braços à frente, pode trazer os braços para trás, os dedões para cima, abre mais o peitoral e termina com uma isometria de tronco e pernas ao mesmo tempo. Volta com controle e faz uma rest position para compensar lombar e pelve, ok? Daqui, vocês vão deitar de lado, e aí pode usar a almofada de novo, porque se a gente deita no chão, a cabeça, tá vendo? O queixo fica mais pra cima. Então, a gente vai deitar em cima da almofada para manter um pouco mais o alinhamento. Se uma não for suficiente, pode usar a mesma toalha que a gente tá usando já, ou outra almofada, tá bom? E aqui não pode deixar a cintura solta no colchão, vocês têm que pensar em manter, ó, as cinturinhas iguais durante todo o tempo. Braços à frente, a gente vai acompanhar com o olhar, vai torcer o tronco, tenta virar só o tronco e o quadril fica, e volta acompanhando com o olhar lá pra frente. Abre, torce e volta. E na última vez fica lá na torção, pensa na escápula esquerda em direção ao chão, enquanto o quadril fica lá pro teto. E aí volta. E aí vai fazer o outro lado a mesma coisa. Não precisamos mais da almofada, precisamos da toalha. Vocês vão abrir ela e dobrar ela em duas partes. Assim. E aí a gente deita de barriga para cima, vai envolver a toalha no metatarso, estica a outra e alongamento de isquiotibial. Lembra que a perna tem uma tendência a querer abrir, então tem que sempre manter a perna no alinhamento de inserção de fêmur, trazer os dedos em direção à canela e manter a cintura escapular organizada, porque a tendência é tensionar os ombros, porque a gente vai puxar com os braços. E um bom aliado do alongamento é a respiração. Quanto mais a gente consegue manter uma respiração fluida, melhor, porque aí a gente consegue, na hora de soltar o ar, ir relaxando o corpo, e aí as musculaturas deixam de ficar tensas e a gente consegue puxar um pouquinho mais a perna. A gente faz isso de um lado e do outro a mesma coisa, as mesmas organizações. E aí, assim que terminar o alongamento, pode fazer uns 40 segundos em cada perna e pode repetir. Abracem as duas pernas, faz respirações profundas, pode fazer um balancinho de um lado para o outro, cima, baixo, para deixar a lombar bem soltinha. E é isso. Teoricamente, essa aula vai dar de uns 40 minutos a 1 hora, tá? E lembrem sempre de fazer de 6 a 10 repetições, dependendo do quanto de resistência vocês têm para cada exercício. Se mantenham hidratados. E é isso, estou com saudades. E é muito difícil fazer gracinha sem vocês perto.